O presidente da República, Jair Bolsonaro, está fazendo uma visita oficial aos Estados Unidos. O presidente da República se encontra hoje com o presidente norte-americano Donald Trump e um dos assuntos desse encontro vai ser a Venezuela. Ontem, num evento a empresários e investidores na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, Bolsonaro fez a seguinte declaração: temos alguns assuntos que estamos trabalhando em conjunto, reconhecendo a capacidade econômica, bélica, entre outras, dos Estados Unidos. Temos que resolver a questão da nossa Venezuela. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com o senador Messias de Jesus. Ele é do PRB do estado de Roraima, está na ponta da linha. Senador, muito bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia, amigos ouvintes do Conexão Senado. É uma satisfação muito grande falar com vocês. Eu e o Gesiel Carvalho vamos conversar com o senhor, senador. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Quando se fala de capacidade econômica e a capacidade bélica, dá a entender aí de uma intervenção militar, senador. O senhor ficou preocupado aí com essa declaração de Bolsonaro? Não tenha dúvida que eu fiquei preocupado. Bom dia mais uma vez, Adriano, Gesiel. Não tenha dúvida que eu fiquei preocupado, todo o povo brasileiro também, em especial o povo de Roraima, né, que estamos lá bem ao lado ali, somos a primeira sentinela do Brasil ali com a Venezuela. Creio que o presidente Jair Bolsonaro deve estar muito bem assessorado com relação àquilo que fala, mas nos preocupa sim o que o presidente que se refere à Venezuela e o que ele se refere à questão bélica, do poderio bélico americano no apoio ao Brasil com relação à Venezuela. O Grupo de Lima sempre tem batido, senador, nessa questão de que o melhor para a solução da Venezuela, que é uma solução muito complicada e acaba também transferindo essa preocupação para o Brasil, especialmente para Roraima por fazer fronteira, é exatamente uma solução de conversada, do diálogo, e todos eles são unânimes em afirmar, os países, os representantes dos países, em afirmar que o pior que poderia acontecer seria uma solução militar, armada ou bélica, como falou o presidente. A sua expectativa também é essa do diálogo para estabelecimento de pelo menos uma solução mais tranquila para essa questão tão grave? Eu não tenho dúvida disso. A tradição brasileira, em especial, a tradição das Forças Armadas brasileiras, do nosso Exército, é buscar o diálogo nesses casos. E para nós não há saída melhor em todos os sentidos, inclusive economicamente falando. A melhor saída é o diálogo, é buscar as relações internacionais aí, o Itamaraty, no sentido de conversar e depor o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, na base do diálogo. As Forças Armadas jamais deveriam, jamais deveriam ventilar qualquer possibilidade, e eu creio que não estão ventilando isso. Esse tipo de insinuações não vem das nossas Forças Armadas, no sentido de que uma saída armamentícia seria a solução para esse conflito que dizem humanitário lá na Venezuela. Nós estamos conversando com o senador Messias de Jesus, ele é do PRB do estado de Roraima, falando aqui sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. O senador até agora aqui falou da situação lá da Venezuela, que faz fronteira com o estado de Roraima. Senador, o senhor também é integrante da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e o senhor falou de tradição, e é tradição da diplomacia brasileira o princípio da reciprocidade em relação à entrada de cidadãos em outros países. Ou seja, se um país exige um visto do brasileiro, o brasileiro exige o visto do cidadão desse país. E um dos resultados da visita de Bolsonaro até agora foi um decreto publicado já no Diário Oficial que dispensa o visto de entrada no Brasil para canadenses, australianos, japoneses e norte-americanos, sem
à reciprocidade daqueles países. O que o senhor achou dessa medida adotada pelo governo? Na realidade, eu espero que ainda o presidente Jair Bolsonaro tenha uma medida para anunciar para nós, para todo o povo brasileiro, com relação a essa permissão que ele está dando aí aos norte-americanos. Eles não só exigem o visto do povo brasileiro, mas eles dificultam o máximo que eles podem o visto de brasileiros, a entrada de brasileiros lá nos Estados Unidos. Portanto, eu creio que o presidente Jair Bolsonaro ainda terá algo a justificar, porque essa possibilidade do Brasil conceder visto aos americanos, aliás, dispensar a exigência do visto aos americanos para entrada no Brasil, sem ter nenhuma reciprocidade, no mínimo muito estranha. E o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro já entra nos Estados Unidos anunciando que os americanos não terão mais necessidade de visto para entrar no Brasil e também liberando a base de Alcântara no Maranhão para os Estados Unidos. Ou seja, duas concessões, e até agora não foi anunciado nada para que o Brasil possa entender por que o presidente Jair Bolsonaro está tão bonzinho, no sentido da palavra, para com os americanos. Deve haver algo em troca e nós esperamos que seja algo no mesmo sentido. No sentido comercial, no sentido de que o povo brasileiro possa ter lá nos Estados Unidos as mesmas facilidades, as mesmas benesses que o povo americano terão aqui. O senhor acha que é o caso da Comissão de Relações Exteriores discutir esse assunto? Eu creio que sim, e a Comissão de Relações Exteriores deve estar se reunindo, e não tenho dúvida de que esse assunto vem à baila na Comissão de Relações Exteriores, vai discutir esse assunto e vai pedir ao presidente Jair Bolsonaro explicações nesse sentido. O que o povo brasileiro está ganhando com isso? Estamos dando a eles e eles estão nos dando o que em troca? É preciso que as coisas fiquem muito claras para nós. Senador Messias de Jesus, muito obrigado pela entrevista, por ter atendido ao nosso convite e até uma próxima oportunidade.